Dia do Médico é comemorado com greve. Na Assembleia, a categoria recebe homenagens. Um projeto da Comissão de Trânsito e Transporte da Assembleia pode tornar as cidades mais organizadas para pedestres e motoristas. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: mini-reforma desagrada deputados. E a segunda matéria da série Semana da Saúde vai falar sobre cigarro. Começa agora o programa Bom Dia desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Uma sessão especial foi realizada na Assembleia Legislativa para homenagear o Dia do Médico. O evento também serviu como espaço de debate, onde a classe médica pôde discutir a aplicação do programa Mais Médicos no Amazonas e a criação de uma carreira de Estado para a categoria. A data de 18 de outubro marca a celebração do Dia do Médico. Profissionais que dedicam as vidas aos enfermos, os médicos amazonenses foram lembrados durante sessão especial realizada na Assembleia Legislativa. O evento contou com a presença de profissionais, representantes do sindicato e do Conselho Regional de Medicina. A gente entende que a Casa do Povo, é um órgão que deve ser respeitado. E para nós médicos ter essa homenagem, essa sessão especial proposta pelo vice-presidente da Casa, deputado Belarmino Lins, realmente nos honra muito e reforça todas as nossas lutas, principalmente aquelas que dependem do Poder Legislativo. Os médicos também aproveitaram a oportunidade para discutir as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais, como a falta de condições de trabalho e a chegada de profissionais estrangeiros por meio do programa Mais Médicos. Nós estamos passando por dificuldades, vocês acompanham pela mídia, inclusive agora com essa vinda de mais médicos, fazendo registros, sem a documentação necessária que nós exigimos de rotina, mas infelizmente são imposições de cima para baixo, são ordens, são leis que você tem que cumprir. Mas realmente a gente cumpre a contragosto porque nós não somos contra a vinda de médicos do exterior para cá. Pelo contrário, eles são bem-vindos desde que passe pela tramitação legal, isto é, revalida o diploma, faça a prova de língua portuguesa, proficiência na língua portuguesa, façam uma tradução juramentada de documentos, e então nós iremos receber de braço aberto. O Sindicato dos Médicos do Amazonas também realizou homenagens e entregou placas comemorativas em agradecimento pelos serviços prestados a diversos parlamentares e outras autoridades. O deputado Belarmino Lins foi o autor da sessão especial. O parlamentar destacou a importância da valorização destes profissionais. Não é a primeira vez que nós estamos prestando essa justa homenagem à classe médica amazonense. Em outras oportunidades já ocorreram, mas o momento agora é um momento singular, porquanto nós sabemos das bandeiras de luta que a classe empreende a nível nacional. Outro ponto abordado durante o evento foi a proposta de emenda à Constituição que cria uma carreira de Estado para os médicos. Segundo o autor da proposta, deputado Luiz Castro, a realização de concursos públicos nos mesmos moldes dos realizados para juízes ou promotores pode solucionar o problema da falta de médicos no interior. Essa é uma proposta para estruturar uma carreira sólida e interiorizar a medicina em todo o nosso estado. A exemplo da carreira de magistrado, de promotor, criar a carreira de médico com acesso inicial pelo interior. O candidato fará o seu concurso para determinada região, ali ele ficará durante 4 anos e depois poderá se aproximar de Manaus. Se a região já for a região do entorno de Manaus, ele poderá, depois de 4 anos, inclusive chegar a Manaus, se ele assim desejar, na sua progressão. Qual a vantagem? Bons salários iniciais, segurança, acabar com essa dependência, com esse estresse, com essa fragilidade, essa precariedade dele depender do prefeito do município, ele passa a ter um vínculo com o Estado. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão Especial criada para analisar a PEC. O projeto agora aguarda a inclusão na pauta de deliberação da Assembleia Legislativa, para que seja encaminhada para votação em plenário.
No dia em que se prestou homenagem aos médicos, a classe lamentou não ter motivos para comemorar. O Sindicato dos Médicos do Amazonas anunciou, na última sexta-feira, o início de greve em razão de insucesso nas tentativas de negociação com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e com os gestores da Secretaria Municipal de Saúde. No Dia do Médico, o presidente do sindicato, Dr. Mário Viana, não vê motivos para comemorar. Segundo ele, a situação dos profissionais que prestam serviço para a prefeitura ainda não foi resolvida e enumera as principais reivindicações do segmento. Nós estamos solicitando que o governo municipal, junto à sua secretaria do município, de uma vez por toda, regulamente a situação dos profissionais médicos da Secretaria de Saúde do município, que foram concursados para 20 horas e alguns há mais de 10 anos já trabalham no regime de 40 horas, mas não têm seus direitos trabalhistas reconhecidos em cima das 40 horas. Mário Viana reforça a posição do sindicato de não ceder enquanto não se chegar a um acordo. Depois de 2 anos, 3 anos negociando essas questões e a Sensa não cede, nós somos obrigados a decretar mais uma greve. Por tempo indeterminado, restrito inicialmente aos serviços ambulatoriais da Secretaria de Saúde do município. A falta de diálogo com representantes da prefeitura, na opinião do presidente, é motivada principalmente por falta de vontade do poder municipal. Para o médico e deputado Vicente Lopes, a classe tem motivos a comemorar, mas também a lamentar. Nós temos, como pessoas, como seres humanos, razão para comemorar todos os dias, até pela continuidade da nossa existência. Como classe, eu entendo que é um dia para que se possa fazer, além das comemorações, fazemos reflexões, fazemos projeções para o futuro. De acordo com Mário Viana, a classe médica tem que ser valorizada e a prefeitura precisa fazer a parte dela e garantir aos médicos salários dignos ao exercício da profissão. Os médicos em todo o Brasil reivindicam reconhecimento e melhores condições de trabalho. Tornar as cidades mais organizadas, tanto para o pedestre quanto para motoristas, é ainda um desafio do poder público. Um projeto da Comissão de Trânsito e Transporte da Assembleia tem ouvido os principais segmentos da sociedade para apontar soluções aos espaços urbanos da capital. Dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, mostram que nos últimos 10 anos o número de carros circulando nas grandes cidades brasileiras aumentou quase 2 vezes. Manaus experimentou um aumento ainda maior. Em 2003, a cidade possuía 124 mil carros. Em abril de 2013, o número cresceu mais que 130%, chegando à marca dos 297 mil automóveis em circulação. Todos esses veículos, somados aos transportes coletivos e aos micro-ônibus, disputam espaço nas principais avenidas da capital, ocasionando sérios congestionamentos. Um projeto da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade da Assembleia Legislativa tem ido às universidades para ouvir dos acadêmicos e professores de engenharia civil, arquitetura e urbanismo novas soluções que visam melhorar o espaço urbano na cidade de Manaus. Hoje a cidade está crescendo de forma exponencial, até de certa forma sem o controle. A gente teve um hiato muito grande ao longo dos anos sem a parte de planejamento e a gente vai tentar corrigir agora com a estruturação do novo plano diretor e a gente precisa desenvolver isso mais a fundo. Então é importante a convocação de todas as instituições acadêmicas para a gente, de forma conjunta, tentar prover soluções para esse problema. Para o universitário Julian Teles Ramos, que mora há 8 anos em Manaus, a cidade deve repensar no que se refere à engenharia de transporte para atender à grande demanda dos veículos em circulação. A cidade está em constante crescimento. Manaus, principalmente, diferente de todas as capitais, é uma capital que cresce muito. Então é preciso ser pensado na engenharia da parte do transporte, os acessos para os bairros. Essas avenidas precisam ser mais largas para facilitar o escoamento da quantidade de veículos que tem crescido aqui em Manaus, inclusive. De acordo com o deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão de Trânsito e Transporte da ALEAN,
o caminho para a solução do problema da mobilidade urbana que a capital amazonense tem sofrido pode estar na valorização do transporte coletivo. As pessoas precisam entender que não há solução que não passe pela priorização do transporte coletivo. Valorizando o transporte individual, como nós fizemos até aqui, não tem saída, porque é impossível que as ruas se alarguem na mesma proporção de um município que licencia 4.000 carros por mês. Portanto, nós precisamos migrar, priorizar o transporte coletivo e, dentro disso, fazer todos os esforços para aumentar a velocidade média da frota do transporte coletivo. Recentemente, Estado e Prefeitura solicitaram no governo federal quase R$1 bilhão para que sejam investidos na infraestrutura da cidade, com foco no transporte público, abertura de novos corredores viários e ampliação de avenidas na capital. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana o texto base da proposta conhecida como mini-reforma eleitoral, que altera regras pontuais referentes às campanhas. A proposta limita a propaganda em bens particulares, proibindo placas, cavaletes e envelopamento de carros, e fixa teto para gastos com alimentação e aluguel de veículos. No quadro Opinião Parlamentar, os deputados Luiz Castro e José Ricardo falam sobre o assunto. Mas antes, confira a matéria que trata do assunto. O texto principal foi aprovado com 222 votos favoráveis, 161 contrários e uma abstenção. Como o parecer do relator, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, alterou pontos da proposta do Senado, o texto voltará para a análise dos senadores depois que os deputados concluírem a votação dos destaques. O texto considera crime a contratação de pessoas para ofender a honra de adversários na internet e libera os candidatos a se manifestar sobre temas políticos em redes sociais, sem que isso seja configurada propaganda fora de época. A proposta também facilita a quitação de multas impostas pela Justiça Eleitoral aos candidatos. Apesar de os senadores terem tido ao longo da votação da mini-reforma na Casa que as propostas estavam sendo acordadas com a Câmara, na votação desta quinta-feira, o deputado Eduardo Cunha incluiu em seu relatório final as mudanças votadas no Senado. Entre as partes recusadas estão a que limitava a contratação de cabos eleitorais e a que previa a substituição de candidato na chapa até 20 dias antes do pleito. Nós vamos conversar com o deputado Luiz Castro, do PPS, aqui na Assembleia Legislativa. Vamos saber a opinião dele sobre a reforma política que foi aprovada esta semana no Senado e está indo para a Câmara Federal. Deputado, qual é a sua opinião aí sobre essa aprovação? Olha, eu entendo que, embora tenha alguns pontos interessantes nessa proposta, mais uma vez é um jogo de cena, um jogo de faz de conta. Porque, na verdade, sai do Senado, vai para a Câmara não vai decidir nada, e se decidir não vai valer para as próximas eleições. O dever de casa do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara era ter realizado essa reforma política antes do dia 5 de outubro, debatendo essa reforma com a sociedade. Há uma proposta da UAB, junto com o Movimento Nacional de Combate à Corrupção, que o Congresso se recusou a se apropriar desse texto, dessa proposta, e trabalhá-lo com a sociedade. Mais uma vez, as coisas vêm de cima para baixo e não vai funcionar, porque na Câmara dos Deputados as resistências serão muito grandes. O voto distrital proporcional é interessante, mas há uma proposta muito mais interessante, que é o voto distrital misto, que permite ao eleitor, ao mesmo tempo em que ele escolhe um representante de interesse local, ligado à vida da comunidade, seja um vereador ligado a um bairro ou um deputado ligado a uma determinada região, ele também vota pelo voto ideológico, pelo trabalho mais amplo, um trabalho mais transversal do parlamentar. Esse é o sistema do Japão, este é o sistema da Alemanha. É um sistema que combina muito bem o jogo de contrapeso da democracia, quer dizer, permite ao cidadão se ver representado com maior profundidade, com maior abrangência, tendo um representante daquelas questões da sua região onde ele mora e um representante das suas ideias, com que ele se identifica, com o seu ideal, com aquilo que ele entende como deva ser o projeto de educação, de saúde, o projeto de nação. O Congresso o Senado vem, uma semana depois do prazo, a aprovar uma reforma eleitoral. O entendimento é lamentável, é a postura dos senadores de brincar
com um assunto tão sério e desconsiderar a proposta muito mais interessante que veio do Movimento Nacional de Combate à Corrupção e da OAB. Essa mini-reforma, na verdade, não é uma reforma, não altera nada substancial em relação ao nosso sistema político e eleitoral. Continuam as mesmas regras praticamente, o financiamento de campanha continua sendo privado, os grandes interesses estão aí, que vão estar influenciando novamente as eleições, nas questões que envolvem Senado, suplência, mandatos, a questão relacionada principalmente à representação, com a quantidade de mandatos, nada muda. Ou seja, nosso sistema político continua do mesmo jeito. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. Para o município de Lábrea, a previsão é de céu com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 29. Em Manacapuru, a previsão é de céu com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 34 graus. E veja a seguir, a Assembleia Legislativa do Amazonas vai dar mais um passo para aperfeiçoar as normas referentes ao decoro parlamentar. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Esse é o Conecte-se. Aqui você confere dicas de sites, blogs e páginas da internet com informações de interesse público. Conecte-se.
Conecte-se de hoje, você vai conhecer o site Atlas Brasil 2013, que é uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano. Conecte-se! No site, você pode consultar o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de 5.565 municípios brasileiros e mais de 180 indicadores de população, educação, renda, trabalho, habitação, vulnerabilidade, com dados extraídos dos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010. De forma simples e acessível, você encontra no Atlas Brasil 2013 informações sobre a unidade político-administrativa mais próxima do cotidiano dos cidadãos, o município. Os municípios brasileiros são peças importantes de um complexo mosaico, com inúmeros desafios, mas também enormes oportunidades. São mais de 5.000 territórios férteis em criatividade e experiências, na busca por soluções inovadoras para o desenvolvimento local. Ao proporcionar um olhar mais próximo sobre os municípios brasileiros, o Atlas Brasil 2013 orienta caminhos e provoca a reflexão sobre rumos do desenvolvimento humano no país. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida resumida do progresso ao longo prazo, em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto, PIB per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Através do site, você pode consultar o perfil detalhado do seu município. Para isso, basta digitar o nome do local que reside na caixa de busca e encontrar dados relativos à educação e renda. Você também tem acesso a dados que podem ser comparados em mapas de 1991, 2000 e 2010. Na opção Árvore, você pode selecionar 2 municípios ou estados e comparar dados do desenvolvimento através de gráficos. Já na aba Ranking, é possível encontrar os estados e municípios por índice de desenvolvimento, classificado do muito alto ao muito baixo. Para conhecer o site, basta acessar www.pnud.org.br e clicar em Atlas do Desenvolvimento Humano 2013. A Assembleia Legislativa do Amazonas vai dar mais um passo para aperfeiçoar as normas referentes ao decoro parlamentar. O deputado Josué Neto anunciou que vai convocar uma reunião da mesa diretora para deliberar de forma conjunta o projeto de resolução legislativa que cria o Código de Ética Parlamentar. A repórter Adriana Araújo tem os detalhes. A assessoria jurídica da Casa entregou esta semana o texto da proposta para o presidente, o deputado Josué Neto. A reunião com os membros da mesa diretora para deliberar o projeto deve acontecer na próxima semana. Em seguida, o PRL deve ser encaminhado ao plenário para ser votado. O Código de Ética é previsto no regimento interno da Casa, mas ainda não havia sido elaborado. O texto é constituído de 62 artigos, contendo 6 títulos e 13 capítulos. Em sua justificativa, o deputado Josué afirma a ética como um imperativo da moderna democracia republicana, atendendo aos princípios da moralidade e também da legalidade. Segundo ele, esses princípios vêm sendo defendidos em todas as ações e comportamentos do poder desde que assumiu a presidência em fevereiro deste ano. Na segunda reportagem da série Semana da Saúde, você vai saber mais sobre um dos grandes vilões que atinge de forma silenciosa uma importante parcela da população: o cigarro. Dados do Ministério da Saúde revelam que quase 80% dos fumantes acenderam o primeiro cigarro com menos de 20 anos e 20% com menos de 15 anos. Não é surpresa a intensidade com que uma pessoa se torna dependente, visto que cada unidade contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, principal responsável por desencadear o vício. A nicotina ela tem um impacto importante sobre o alvéolo. Ela se deposita nessa célula, que a gente chama de pneumocito, a célula responsável pela troca de oxigênio e obstruindo essa função. Então ela concorre para a baixa de oxigenação do sangue,
ela concorre por lesões pulmonares locais, vai acontecendo lesões no alvéolo, que se transforma depois em enfisema pulmonar. E chegando o enfisema, chega as infecções de repetição e vamos chegando num quadro que essas infecções vão lesionando o pulmão e nós chegamos numa substância causando doenças crônicas pulmonares. Então ela é muito lesiva para o pulmão, ela tem que ser evitada e todos nós sabemos disso, mas a indústria do tabaco continua investindo para que os jovens iludidos venham a fazer uso dessas substâncias. Se engana quem pensa que não fumantes não são atingidos pelos males do cigarro. Se uma pessoa tiver contato com um fumante durante mais de 50% do dia em ambiente fechado, ao final terá inalado o equivalente a 10 cigarros. Com isso, correrá o risco de ter as mesmas doenças dos fumantes. A enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Nathalie Feitosa, chama a atenção para a importância de se fazer o teste do monoxímetro, aparelho que mede o nível de nicotina no sangue. Segundo ela, os benefícios de quem para de fumar são imediatos. De 2 a 4 horas a nicotina já começa a diminuir no organismo, né? A pressão sanguínea começa a voltar ao normal, a pessoa começa a respirar melhor, né? Ter uma qualidade de vida melhor. O teste no monoxímetro, ele vai avaliar a dosagem, né, de monóxido de carbono no organismo circulante. É indicado principalmente para as pessoas fumantes, né, crônicas, para a gente estar dosando esse nível e estar podendo orientar. Com base no preço médio dos cigarros que hoje são os mais vendidos no Amazonas, algo em torno de R$ 6,75, o gasto ao final do mês compromete 25% do salário mínimo do trabalhador brasileiro. Isso se o fumante comprar um maço por dia. Dessa forma, em vez de estar priorizando a saúde, o consumidor está indo na contramão da qualidade de vida. Mas há uma esperança na saúde pública. Dados divulgados este ano pelo Ministério da Saúde revelou a menor taxa de fumantes desde 2006. No universo de 45.400 pessoas com mais de 18 anos de todas as capitais e do Distrito Federal, de julho de 2012 a fevereiro de 2013, apenas 12% eram fumantes, o que representa uma queda de 20% com relação à pesquisa do ano anterior. Para o médico e deputado Vicente Lopes, essa redução mostra que as políticas públicas agressivas no combate ao tabagismo, aliada à busca por uma melhor qualidade de vida, estão surtindo efeito. Essa é uma conquista, é um dado que nos enche o coração de alegria, de felicidade, por vermos que a nossa juventude não está mais se autodestruindo, que os mecanismos de divulgação e de propaganda hoje faz uma propaganda, mas no sentido inverso, ou seja, você pode fumar, mas fumar dá câncer de pulmão, você pode fumar, mas fumar causa impotência, você pode fumar, mas fumar dá câncer de lábio, câncer de orofaringe e outras coisas mais. Então, ou seja, levando a informação e a conscientização, não aquela falsa imagem de que o uso do tabaco está associado à beleza, à juventude e ao esporte. Essa é uma inverdade que, graças a Deus, a gente não vê mais nos nossos meios de comunicação. E quem pretende ter uma qualidade de vida melhor no futuro tem que fazer abstinência, tem que se abster do uso do tabaco. Leis que proíbem o consumo de cigarro em ambientes públicos cada vez mais severas têm sido um importante aliado para diminuir o número de fumantes. Já está na hora da população perceber que os malefícios causados pelo cigarro não compensam os poucos minutos de um prazer psicológico. Quem fuma tem 10 vezes mais chances de adoecer de câncer de pulmão, 5 vezes de sofrer infarto, bronquite crônica e efisema pulmonar, e 2 vezes mais de sofrer um derrame cerebral. Se quiser parar de fumar e está encontrando dificuldade, a Rede Municipal de Saúde oferece tratamento para fumantes, com uma equipe multidisciplinar. Ligue para os telefones 3236-8572 ou 3656-0121 e peça informações. Vamos agora para a agenda parlamentar. E hoje o deputado Luiz Castro, do PPS, realiza uma audiência pública para debater segurança no trânsito e as medidas exequíveis para reduzir a mortalidade no trânsito no estado do Amazonas, no plenário Rui Araújo, às 9 horas da manhã.
E a Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa realiza palestra sobre sexualidade com as palestrantes psicóloga Natália Loureiro e enfermeira Ana Cláudia Camilo, da Fundação Alfredo da Mata, às 9 horas da manhã, além da presença da Carreta da Mulher no Poder Legislativo Estadual. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99, TV Assembleia ou canal 18, a MTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@leam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Aleam no YouTube. Continue com a nossa programação. Uma ótima semana para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.